Então, vamos logo no Salles. Ricardo Salles, então, alvo da Polícia Federal. Ele foi alvo de buscas, de mandados de busca e apreensão em todos os seus endereços, em Brasília, em São Paulo e também lá no Pará, onde ele montou um posto avançado do Ministério, também foi alvo de busca e apreensão da Polícia Federal. O presidente do IBAMA também foi alvo, e mais 9 servidores do IBAMA e do Ministério do Meio Ambiente, inclusive o assessor especial do Ricardo Salles. Em suma, ele está sendo acusado, tem uma lista de crimes que envolvem corrupção ativa, passiva, contrabando, facilitação de contrabando, formação de quadrilha, olha, lavagem de dinheiro. A história é a seguinte: algumas madeireiras tentaram exportar para os Estados Unidos de forma ilegal, tá? Madeira. E aí as autoridades americanas identificaram a situação, avisaram aqui as brasileiras, eles fizeram o quê? Deram um jeitinho, derrubaram uma instrução normativa que estabelecia uma série de regras para esta exportação. O que eles fizeram? Derrubaram caducaram, fizeram um despacho, o ministro fez um despacho ali interpretativo com o auxílio das madeireiras, dos empresários que estão envolvidos nessa exportação, e no mesmo dia ele fez um despacho, os empresários procuraram o ministro, procuraram o IBAMA, aí ele foi acionado, mandou os técnicos dele, então, produzirem um parecer, então fez um despacho interpretativo, olha a novidade, daquela instrução normativa, para dizer que aquela instrução normativa lá de 2011, que estabelecia uma série de regras, ela já tinha caducado. Então, com base nisso, derrubaram essa IN e tocaram a situação, liberando inclusive esses empresários de autuações. São empresários madeireiros já com uma série de autuações. Eles fizeram esse lobby junto ao Ministério do Meio Ambiente através de órgãos, né? Entidades patronais, entidades que reúnem empresas madeireiras do setor, que também várias dessas empresas, inclusive as que foram alvos dessa situação aí, que estão no centro dessa situação, essas madeireiras, então essas entidades procuraram o Ministério através dos seus representantes. Nas investigações, a Polícia Federal identificou que, além de toda essa gestão, né, depois que foi feita essa gestão que aliviou a barra dos madeireiros, o Salles promoveu os assessores que seguiram as suas ordens e exonerou aqueles que resistiram a seguir as suas ordens porque entenderam que aquilo ali estava errado. Tá? A Polícia Federal também fez um levantamento junto ao COAF de movimentações atípicas envolvendo os assessores, dois assessores do Salles e também o próprio Salles, através do escritório de advocacia dele, entenderam que houve uma movimentação atípica de 14 milhões de reais no escritório do qual ele é sócio, 50% da sociedade, ao longo aí de mais ou menos mais ou menos uma década. Né? Então, obviamente, essas apurações precisam ser aprofundadas, a busca e a apreensão ela tem esse sentido, né, de aprofundar essas investigações, buscar mais elementos que corroborem essas acusações, ou pelo menos os indícios que estão postos aí na mesa da Polícia Federal. Quem autorizou a operação foi o ministro Alexandre de Moraes, que é um ministro que já contrariou várias vezes os interesses do governo Bolsonaro, inclusive a nomeação, aquela célebre nomeação confusa, polêmica nomeação do Ramagem lá para o comando da Polícia Federal. Então, diante disso, o que aconteceu? Ricardo Salles bateu lá no Palácio do Planalto, conversou com Bolsonaro acolheu ali as justificativas e vai manter o ministro do Meio Ambiente, ou o antiministro do Meio Ambiente, no cargo por enquanto, mandou ele se defender, mandou ele para cima, e ele entendeu também que ele fez uma interpretação de que é uma investigação política. Bom, esse é o resumo da ópera. Mário Sabino, muito boa noite, bem-vindo ao Papo Antagonista. Boa noite, Cláudio, boa noite, ouvintes, espectadores. Bolsonaro não seguiu o seu conselho.
Eu não me lembro, já dei tantos conselhos a ele. Qual foi agora o conselho que ele não seguiu? Não demitiu o Ricardo Salles. Não é que é um conselho, é uma obviedade, né? O Ricardo Salles exala cheiro de queimado. Veja, ele é suspeito, né, de todo esse esquema aí que começou a ser investigado. Então eu não vou, enfim, eu não vou apontar o dedo, embora as evidências sejam muito fortes. Mas ele não é suspeito do ponto de vista político, ele é impraticável, é intolerável, inadmissível que o Brasil possa continuar com um ministro do meio ambiente que não só compactua abertamente, né, com madeireiras, pôs o Brasil numa série de situações vexatórias diante da comunidade internacional por causa de desmatamento, peitou um delegado da Polícia Federal que estava fazendo o trabalho dele, brigou com países que fornecem recursos para a preservação da Amazônia, toda essa atuação dele que contribui para que as empresas, grandes empresas estrangeiras, né, seja por pressão de acionistas, seja por seus regimentos internos, deixem de investir no Brasil por causa da questão ambiental. Quer dizer, um ministro desse não tem condição política de continuar no cargo. Essa que é a verdade. E agora, além de tudo isso, tem a investigação criminal, que as acusações são sérias, as suspeitas são bastante fortes. Então, assim, o rapaz não tem mais condição política, já não tinha antes, agora tem muito menos. Agora, o problema é o chefe, né? O chefe, como eu disse, ao fim e ao cabo, o chefe é que tinha que ser saído também, né? O presidente da República, porque o Salles, o Ricardo Salles, está para o meio ambiente, assim como o Pazuello está para a saúde. Né? O Eduardo Pazuello, com a sua atuação, eu sei que a gente vai abordar esse assunto depois, ele contribuiu para a morte de milhões de brasileiros. Aliás, milhões não, desculpe, hein? Milhares de brasileiros. Então, mas para que o contágio de milhões de brasileiros e a morte de milhares de brasileiros. O Salles também, com a sua atuação, contribui para a morte de árvores, da floresta, de mata, enfim, de ecossistemas. Então ele é uma espécie de Pazuello no meio ambiente, obedecendo também ordens. Essa aqui é a verdade. Não pode ficar, né, Cláudio? Não tem a menor condição de ficar. Vai ficar, mas não tem condição de ficar. Vai ficar, a informação que a gente tem é que vai ficar por enquanto, né? Se surgirem, obviamente, dados aí novos, aí, até decorrentes dessa busca, dessas buscas de hoje, pode ser que a situação dele fique talvez mais insustentável do que já está, e isso cria um constrangimento que force o Bolsonaro a tomar uma atitude. Quer dizer, o que faz o Bolsonaro resistir também a essa demissão, Mário, é o fato de que o Ricardo Salles, ele é um desses bolsonaristas ideológicos, né, um dos últimos moicanos do governo, talvez até o último, né? Depois que caiu o Ernesto Araújo, você tem, então, o Ricardo Salles, que mantém ali o discurso, é um sujeito que vai a público realmente defender, corroborar as ideias negacionistas do Bolsonaro. Então, vamos dizer assim, uma pessoa que o Bolsonaro tem, né, debaixo do braço ali, que dá sustentação para ele junto às falanges bolsonaristas, junto aos radicais. A gente sabe como funciona isso na política, né? É sempre bom ter os radicais para que eles possam ser utilizados nos momentos mais... que foi, Freitas? Tá bom, Freitas. Me cortou o raciocínio, Freitas. Ô, Freitas, olha só, é o seguinte, o nome dessa operação é muito interessante para vocês. É porque o Freitas, eu pedi para o Freitas separar o vídeo da boiada. Vocês vão entender por quê. Primeiro eu quero dizer para vocês o nome da operação. O nome da operação é a Cuanduba, que é uma divindade da mitologia aí dos índios araras que habitam o estado do Pará. Então a Polícia Federal fez essa homenagem. Reza a lenda, isso aqui inclusive está na nota da PF, tá?
Reza a lenda, se alguém cometesse algum excesso contrariando as normas, a divindade fazia soar uma pequena flauta, restabelecendo a ordem. Então, está aí a PF fazendo soar a flauta, mas parece que vai precisar apitar mais alto. Olha, além do Ricardo Salles, como eu mencionei, Eduardo Bin, tá? É o presidente do IBAMA, foi afastado do cargo. O assessor especial do próprio Salles, o Leopoldo Penteado, também foi afastado. Até o superintendente de infrações ambientais do IBAMA, o Wagner Matiota. A gente deu a lista, logo em primeira mão, logo cedo, demos a lista de todos os servidores e funcionários comissionados que foram afastados provisoriamente do cargo pelo ministro Alexandre de Moraes. A operação contou com 160 policiais e foram cumprindo os 35 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Brasília e lá no Pará, como eu acabei de mencionar. Bom, nesse inquérito, né, a gente colocou a mão também na decisão do Alexandre de Moraes e exploramos ela ao longo da manhã, trazendo todos os detalhes. E neste despacho do Moraes, há todas as referências, né, ao inquérito da Polícia Federal que trata disso. Esse inquérito, gente, não tem nada a ver com o inquérito do Alexandre Saraiva, aquele da apreensão das madeiras que foram extraídas ilegalmente, aquele que levou até a exoneração do Alexandre Saraiva da Superintendência de Manaus, lá da Amazônia, né, da PF no Amazonas. Esse inquérito é um outro inquérito. Então, obviamente que o avanço deste vai muito provavelmente alimentar o outro. O que é importante dessa investigação que vale a pena a gente ressalvar aqui no programa? Primeiro que a decisão do Moraes não passou pelo Augusto Aras, não passou, ele não consultou o Ministério Público, né, a PGR, para pedir manifestação da PGR sobre os indícios coletados e sobre os pedidos da Polícia Federal para a deflagração da busca e apreensão. Claro, a PGR soltou uma nota reclamando disso, que isso atropela, né, todo o devido processo, etc., mas parece que o Moraes não está muito preocupado. Ficou claro que essa decisão, hein, Mário, ela foi tomada para evitar um vazamento, né, um possível vazamento, já que o Aras já deu demonstrações de que está ali para sempre segurar a barra do Bolsonaro, dos seus ministros. Mas veja só que situação esdrúxula nós estamos vivendo, né? O Ministério Público, mais uma vez, ele é ignorado solenemente, né, pelo ministro Alexandre de Moraes. Aconteceu a mesma coisa nos outros inquéritos aí, envolvendo fake news, movimentos antidemocráticos, né? Quer dizer, a PGR correndo atrás do STF, sendo que o Ministério Público é o titular da ação penal. Eu não vou aqui julgar a correção da ordem de busca e apreensão, né? Agora, não é normal, não é admissível que um ministro do STF, e aqui eu não estou defendendo, volto a dizer o Ricardo Salles, possa ignorar a existência do Ministério Público dessa maneira. O que a gente está vendo? Porque tinha medo de vazamento? Bom, então acabou, né? Não tem mais instituição. É isso? É bom avisar. Porque estão lá, todo mundo já dizendo as instituições estão funcionando, né? É preciso prestigiar as instituições, respeitar as instituições. Ué, e o Ministério Público é deixado de lado? Numa história grande como essa? Envolvendo um ministro de Estado? Tá errado. Óbvio que tá errado. Eu insisto que, em dizer esta obviedade, o direito é, sobretudo, forma. E a forma não está sendo respeitada no Brasil. Veja, sacrificaram lá os moços da Lava Jato, os procuradores, o ex-juiz Moro, que não... por particularidades que não afetaram a condução do processo, a forma do processo. Fizeram todo aquele escarcéu, anularam condenação, deixaram Lula solto, ex-condenado, pronto para voltar a disputar a eleição, né? E nesses processos, o que deve ser perseguido, o que deve ser seguido, né? Que é justamente você
informar o Ministério Público, que é o titular das ações penais, né, do que está ocorrendo, do pedido da PF, e nada disso acontece. E tudo bem. Olha, eu acho esse caminho bastante perigoso, porque quando você não respeita os procedimentos previstos pela Constituição, você abre caminho para arbitrariedades. E arbitrariedades já foram cometidas. E eu temo que elas continuem a ser cometidas e cada vez mais o grau delas aumente de intensidade. Então, assim, isso está errado. Isso não tem nada a ver com a discussão sobre o fato em si, ou seja, as suspeitas, a investigação da PF, o Salles é o que é, né? Mas ignorar o Ministério Público, ainda que seja o Augusto Aras, não importa, ele é o Procurador-Geral da República, e atrás dele há um Ministério Público inteiro, composto de gente muito, muito correta e muito honesta. Então está errado, Cláudio, está errado. É mais um capítulo de preocupante, né, do atual momento em que a gente está vivendo. Mais uma prova aí do descompasso das instituições, né, Mário? Realmente é muito preocupante. A gente vai mencionar hoje, como eu disse mais cedo aí na escalada do programa, a compra de equipamentos que têm a capacidade de invadir o seu celular sem deixar rastro. Então, isso vai na linha disso que o Mário acabou de dizer. Porque aqui a gente está combatendo excessos com excessos e as instituições, cada um do seu lado, os agentes dessas instituições, né, os ocupantes aí, as autoridades respectivas, cada uma usando das suas prerrogativas ali para avançar no espaço do outro e, obviamente, isso a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco, que é o da sociedade, do cidadão comum. A Polícia Federal, nessa investigação do Salles, ela lembrou aquela célebre reunião ministerial do dia 22 de abril do ano passado, aquela que ficou famosa por causa da interferência do Bolsonaro. Vou interferir, né, na Polícia Federal, aquela que levou a demissão do Moro. A gente lembra que naquela, aliás, essa reunião, ela continua tendo desdobramentos até hoje. Ontem lembraram que na questão do Ernesto Araújo, até na audiência do Ernesto Araújo na CPI da Covid, lembraram que um trecho, justamente o trecho do Ernesto Araújo, havia sido retirado, ele tinha sido poupado, depois isso vazou, nós publicamos também os ataques do Ernesto Araújo à China, né, isso lá naquela reunião. E naquela mesma reunião, Ricardo Salles falou da boiada, né, vocês todos lembram, vamos passar a boiada. Temos o vídeo, Freitas? Temos o vídeo, você me confirmou no ponto aqui que temos o vídeo. Solta o vídeo para o pessoal lembrar, e aí eu vou no relatório da PF aqui. A gente faz é pau no judiciário, no dia seguinte. Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas, de IFAM, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo. Agora é a hora de unir esforços para dar de baseada a simplificação de regulatório que nós precisamos, em todos os aspectos. Pois é, essa baseada que a Polícia Federal, em determinado momento, ele fala, olha, o modus operandi é parecer caneta. Vai mudando todo o regramento regulatório do país, né, na questão ambiental. Segundo a Polícia Federal, esse referido modus operandi teria sido aplicado na questão das exportações ilícitas de produtos florestais, pois na ausência de um parecer do corpo técnico especializado que objetivasse a eventual revogação da instrução normativa, número 15 de 2011, que eu acabei de mencionar, do IBAMA, o que se viu na prática foi a elaboração de um parecer por servidores de confiança do Salles, em total descompasso com a realidade. Então, assim, nós publicamos uma matéria, ela diz assim, ó, entendo o papel de Ricardo Salles no esquema investigado pela PF. Eu recomendo a leitura, ela é longa, não vou repassá-la por inteiro, mas tem todos esses detalhes e trechos do relatório da PF
que mencionam, então, essa reunião e o que ele disse na reunião ministerial do ano passado como sendo, de fato, um modus operandi de atuação. Só que esse modus operandi de atuação, segundo a PF, ele é ilegal. Os crimes que estão elencados aqui neste inquérito da Operação Aquanduba são os seguintes: corrupção ativa e passiva, contrabando, facilitação de contrabando, prevaricação, advocacia administrativa, crimes contra a administração ambiental, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Não é pouca coisa. Então fica essa situação. A gente espera, né, Mário, pelo menos que essa investigação, por mais que o Bolsonaro ainda mantenha o Salles na posição dele, a gente espera pelo menos que a porteira dessa boiada tenha sido fechada, né? Sim, agora eu queria chamar a atenção para outro ponto, porque nesta mesma reunião em que dia 22 de abril, quando o Salles fala em boiada, né, para passar a legislação mais permissiva, você tem o Bolsonaro justamente já dizendo que era preciso controlar a Polícia Federal. E um ano depois, você vê a Polícia Federal partindo para cima do Salles, que é queridinho do Bolsonaro. Então, o que me permite pensar que a Polícia Federal não está inteiramente sob o controle do Jair Bolsonaro. Ainda a gente precisa entender o que está acontecendo lá. A Polícia Federal é uma instituição respeitável, cumpre o seu papel, mas em alguns momentos ela foi balcanizada, né? Principalmente, por exemplo, na época do PT. Né? Havia a PF petista, a PF tucana, né? E elas muitas vezes entravam em choque. Eu espero que essa ação da PF seja uma ação absolutamente institucional e tudo leva a crer que sim, mas mostra, né, Cláudio, é uma evidência de que a PF não está controlada pelo Bolsonaro. Resta saber se ela está balcanizada, né? Ou seja, você tem uma PF que faz tudo para agradar o Bolsonaro, e você tem uma PF que está ali não, para desagradar o Bolsonaro e fazer o seu papel, né? Não importa. Então tem aí uma zona de sombra que eu acho curiosa, dado o histórico da instituição nos últimos anos, né? Não está, então, integralmente sob controle do Bolsonaro, não. Isso é um dado bom? Né? Resta saber só se tem uma parte da PF que age, continua a agir segundo os interesses do Bolsonaro, principalmente no que se refere a investigações acerca da família dele, né? É curioso, você vê, da mesma reunião, né, você tem o ministro falando em boiada, e o ministro falando em boiada, sendo alvo da PF, que o outro disse que ia controlar nesse mesmo encontro lá no Palácio do Planalto. Muito bem apontado, Mário. Eu deixo registrado também mais duas informações referentes a essa investigação. Uma é que o IBAMA usou tecnicidades burocráticas para enganar os Estados Unidos, né, com o objetivo de liberar a entrada de madeira extraída ilegalmente no Brasil, liberar a entrada lá nos Estados Unidos. Então, a gente teve aqui uma série de incongruências documentais que foram questionadas pelo adido dos Estados Unidos no Brasil, Brian Landry, e outros funcionários da Embaixada Americana. Eles, inclusive, reuniram-se com o presidente do IBAMA, a chefe da Divisão de Assuntos Internacionais e também o então coordenador-geral do IBAMA. O CD está me mandando agora aqui que a Embaixada Americana acabou de soltar uma nota comentando, né, a operação. Lembrando que a gente publicou logo cedo que esta operação ela foi deflagrada, essa investigação foi deflagrada por denúncia dos americanos. Tá? Então, está aqui ó, a embaixada, o Freitas, se você puder colocar na tela, a embaixada dos Estados Unidos publicou então a nota dizendo que estamos cientes da situação atual e seguindo os casos, e temos plena confiança nas instituições democráticas do governo brasileiro. Nossa cooperação ambiental com o Brasil é profunda e multifacetada, e temos toda a confiança que continuará. Como política, não comentamos sobre investigações e andamentos,
em andamento, mas está aí o registro feito pela embaixada. A gente deixou claro que as autoridades americanas cooperaram, né, para que a Polícia Federal chegasse, então, a termo nessa investigação, ou pelo menos iniciasse esta investigação. O Ricardo Salles soltou uma nota aqui na saída. Na verdade, ele disse na saída de um evento em Brasília que a operação foi exagerada e desnecessária. Fazendo aqui uma manifestação de surpresa com essa operação, que eu entendo exagerada, desnecessária, até porque todos, não só o ministro, estiveram sempre à disposição para esclarecer quaisquer questões. O Ministério do Meio Ambiente atua sempre com bom senso, respeito às leis, respeito ao devido processo legal. Entendemos que esse inquérito foi instruído de uma forma que acabou induzindo o ministro relator a erro. Então está colocando aqui esta situação como se fosse realmente culpa da Polícia Federal. E também em relação a esse caso, eu deixo registrado, antes da gente mudar de pauta, que um agente da ABIN, André Silveira, identificado aqui no inquérito, foi nomeado por Salles para coordenar o setor de inteligência de fiscalização do IBAMA. E ele tentou impedir a investigação, tentou obstruir as investigações, segundo a Polícia Federal. A PF disse que a remoção do servidor para o setor de inteligência tinha como objetivo de impedir o acesso aos sistemas informatizados de fiscalização. A atuação de André Heleno Azevedo Silveira foi confirmada pelo depoimento da testemunha Renata Aquinoga Teores, transcrito na presente representação policial. Quer dizer, é importante também lembrar que há servidores do IBAMA que testemunharam contra os envolvidos, né, tanto o ministro como os seus assessores. Então fica aqui o registro. Esta operação nós continuaremos acompanhando os desdobramentos, porque realmente ela é muito importante e envolve o ministro do Meio Ambiente. Solta a vinheta, Robson.